Caso Vanderlei Luxemburgo caia do cargo do Corinthians, Pedro Caixinha é o nome favorito entre os conselheiros do Timão para assumir o Corinthians. Vamos falar também tudo sobre o jogo de ontem, tá, fiel? Vamos falar aí tudo sobre o que aconteceu e o desempenho do time do Corinthians. Vamos falar também aí da treta revelada entre Roger Guedes e Yuri Alberto, tá, fiel? Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, fiel torcida, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas e, como sempre, gostaria de pedir humildemente para que você se inscrevesse em nosso canal e deixasse o seu like aqui nesse vídeo. É importante que você se inscreva e ative o sininho, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias às 11h10 da manhã. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes hoje. Vamos falar sobre o jogo, tá, pessoal? Vamos falar aí dessa rixa aí entre Yuri Alberto e Roger Guedes e muitos assuntos aí para vocês, tá? Então fiquem até o final desse vídeo. E sem mais delongas, então, já vamos iniciar o vídeo falando da partida do Corinthians ontem contra o América pela Copa do Brasil, em que o Corinthians perdeu de 1-0 lá em Belo Horizonte. Fiel, tem muitas pessoas falando corintianeiro, o Corinthians perdeu, mas o Corinthians jogou bem, corintianeiro. Você viu? Você assistiu? Você viu os lances? Teve bola na trave? Fiel, com todo respeito, é contra o América, cara. É contra o vice-lanterna do Brasileirão que o Corinthians perdeu na Copa do Brasil. É óbvio que o Corinthians vai jogar bem o primeiro tempo, ou o segundo tempo, ou um determinado período do tempo. É lógico, a gente está falando do vice-lanterna do Brasileiro. É lógico que o Corinthians vai jogar bem. O Corinthians só joga bem contra times que estão abaixo da tabela, que é o América, que é o Santos. E mesmo assim é a segunda derrota para o América, cara. A segunda derrota para um time que é vice-lanterna do Brasileirão. Perdemos uma no Brasileirão e uma agora na Copa do Brasil. É verdade que o Corinthians tem totais condições de passar no jogo de volta, mas a questão não é essa. Porque se o Corinthians joga ontem com um time de mais expressão, de mais visibilidade, de mais competitividade, nós tínhamos perdido demais. Seria mais um jogo frustrante. A gente só jogou mais ou menos porque foi contra o América. Contra o Red Bull Bragantino mesmo, que está em quarto no Brasileirão, parecia que os caras estavam jogando um jogo treino, colocou o Corinthians na roda. A questão é que perdemos para o vice-lanterna do Brasileirão e não tem essa história que jogou bem. Jogou bem porque o time dos caras é mais ruim que o nosso. Essa é a grande questão do Corinthians, fiel. Fiel, eu já vi esse filme em 2007, tá? Acompanho o Corinthians aí desde o primeiro Mundial de 2000, bem antes, desde a chegada do Vanderlei, quando ele foi campeão no Corinthians lá atrás, tá? Eu já vi esse filme e esse filme chama Segunda Divisão. Tá tudo desorganizado no Corinthians. Jogadores, treinador, preparador físico, diretor, presidente, tá tudo desorganizado. Virou uma engrenagem de erros o Corinthians. Tá tudo errado o time do Corinthians e a consequência vai ser a segunda divisão se a gente não tomar uma atitude, se a diretoria não tomar uma atitude. Por quê? Qual que seria a atitude para o Corinthians hoje, na sua opinião? Primeira coisa, mandar a comissão técnica embora. Luxemburgo provou ontem que não serve para ser treinador do Corinthians. Primeira coisa a fazer, mandar a comissão do Vanderlei embora e trazer um técnico português, estilo Vitor Pereira. Um técnico português que não tá nem aí para jogador, que não tá nem aí para medalhão, que se tiver que barrar, vai barrar mesmo. Se tiver que ir pro banco, vai pro banco mesmo. É só assim pro Gil ir pro banco, é só assim pro Maicon ser afastado, treinar afastado, porque não joga mais bola.
É só assim pro Fábio Santos nunca mais ser relacionado? É só assim pro Matheus Araújo voltar para a base? Porque o Matheus Araújo jogou uma partida contra o Cruzeiro lá no Brasileirão bem. Todo segundo tempo agora é motivo de colocar o cara. É só assim com um treinador bom pro Biro voltar para a base? Porque quem aí não tá vendo que o Biro nos últimos jogos não tá jogando nada? Pessoal, com exceção do Murilo e o Gabriel Moscardo, o resto da base pode voltar para a base. Então, a gente tem que ver esses pontos. Ah, corintianeira, a culpa é dos moleques? Não, nenhuma. A culpa é dos medalhões. Porque a garotada, a molecada, não tinha que ter responsabilidade nenhuma sobre isso. E a responsabilidade está caindo sobre eles, porque o Vanderlei está pondo eles para jogar. Vocês sabem por quê? Não tem jogador. Os que tem são acima da idade e os que têm deficiência técnica. Então você coloca os moleques para jogar e os moleques são crucificados. Porque o Biro não vem jogando bem, o Matheus Araújo não vem jogando bem, com exceções desses que eu falei. Então, o problema do Corinthians hoje é muito grave. Então precisamos de uma comissão técnica nova para começar a colocar medalhões no banco, porque o próprio Vanderlei Luxemburgo já perdeu a razão. Como que um cara que está todo dia treinando no Corinthians coloca o Maicon no segundo tempo? Sendo que o Maicon não está jogando bola já faz tempo. Como que o cara, gente, mantém o Gil? Como que ele volta com o Fábio Santos? Não dá para entender a filosofia do Vanderlei. Ele está totalmente perdido no Corinthians. E para isso a gente precisa de uma nova comissão. Um treinador que chega no vestiário e o jogador abaixa a cabeça. Porque como que os jogadores do Corinthians vai levar o Vanderlei Luxemburgo a sério? Como que eles vão levar o Vanderlei a sério, sendo que chega nas entrevistas, o Vanderlei Luxemburgo começa a rir. E começa a rir, né? O time está evoluindo. Não, porque o time está indo bem. Não, porque você viu como o time jogou bem hoje? Diferente do Vitor Pereira, vocês lembram dele? Ele é um baita traíra. Mas como técnico, ele foi o melhor que passou nos últimos tempos. O Vitor Pereira chegava lá no coletivo e falava, não, os jogadores hoje entrou com a barriga cheia em campo. Pô, aí depois os caras ficavam bravos com ele. E hoje a gente vê de quem que é real a culpa, se era do Vitor ou se era dos jogadores. Óbvio que é desses jogadores, óbvio que eles estão fazendo com o nosso Corinthians desde já. Vocês sabem o que são esse Corinthians ruim aí? É reflexo de Silvinho, é reflexo de Fernando Lázaro, é reflexo do preparador físico Flávio de Oliveira. É reflexo que no tempo do Fernando Lázaro, os jogadores treinavam só meio período, só na parte da manhã, 2 horas da tarde os caras não estavam em casa. Por isso que o vestiário do Corinthians era mil maravilha. Por isso que ninguém gostava do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira treinava cedo, de tarde e de noite, quando acabava o jogo. Por isso que o Corinthians disputou uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo. Foi por essas razões. Porque o time era ruim, mas tinha um preparo físico excelente. Tinha uma comissão que preparava o preparo físico com total profissionalismo. Agora eu pergunto para vocês, fiel, outra pergunta que eu quero fazer. Esse Gil, que tem cadeira cativa no Corinthians, que nunca sai, que é titular absoluto, vocês entendem agora está explicado por que o Bruno Mendes quer sair? Eu dou totais razão pro Bruno Mendes sair do Corinthians hoje. Porque o cara saiu do Corinthians, foi ídolo no Internacional, jogando todos os jogos titulares, virou ídolo lá, tá? O cara estava na seleção do Uruguai há pouco tempo agora, está sendo convocado direto, está sendo cobiçado por Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e a reserva do Gil. Que perspectiva, que vontade que esse cara, que futuro que esse cara vê ficando no Corinthians. E o cara tem apenas 23 anos, corre pra caramba. O Gil só dá bote errado, é um erro atrás do outro. Todo jogo ele entrega. E o Bruno Mendes simplesmente não joga. Então esse é um erro grave aí, tá, pessoal? Que tá acontecendo aí com o Corinthians. Por isso é uma das razões que o Bruno Mendes hoje tá saindo fora do Corinthians, tá? Ainda sobre o Matias Rojas, não deu para ele estrear por falta de documentação. Deve estrear no sábado agora contra o Atlético Mineiro lá. Fiel,
Notícia importante, o Vanderlei Luxemburgo, nesse atual momento, agora, ele é treinador do Corinthians ainda. O Vanderlei Luxemburgo não vai ser mandado embora, tá? Vai depender desses últimos jogos. Não é essa derrota contra o América que o treinador vai ser mandado embora. Acredito eu que até que se ele perder no sábado contra o Atlético Mineiro, ele vai continuar no cargo do Corinthians ainda, tá? O Vanderlei Luxemburgo só vai cair do Corinthians se ele for eliminado pelo América Mineiro lá na arena. Aí ele cai de imediato. Aí ele nem vai para a coletiva só para explicar sua demissão, ou nem vai, já vai o Duílio direto. Aí o Luxemburgo cai. Informação importante. É unanimidade no Corinthians, da maioria dos conselheiros, querem a queda do Luxemburgo. Então, ele está muito balançado no cargo do Corinthians. E o favorito para assumir o Corinthians, favorito assim, a maioria dos conselheiros, diretores, a maioria querem Pedro Caixinha, caso o Vanderlei Luxemburgo caia. Não estou dizendo aqui que existe uma negociação. Estou dizendo que o nome, que é a bola da vez no Corinthians, se o Vanderlei Luxemburgo cair, é Pedro Caixinha do Red Bull Bragantino. Ah, corintianeiro, mas cara, o cara tá fazendo um ótimo trabalho lá. Não vai ser fácil tirar o treinador lá do Red Bull Bragantino. Fiel, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, se fosse treinador, vocês preferiam treinar o Corinthians brigando na zona de rebaixamento ou o Red Bull Bragantino? Não estou falando só porque vocês é corintiano, não. Qualquer um prefere treinar o Corinthians. É o maior time do Brasil, é um time que não tem visibilidade. Igual o Corinthians, não existe time que tem visibilidade igual ele. É a maior vitrine do Brasil. O Tite, por exemplo, ficou aí, fez bons campeonatos no Corinthians, Libertadores, Mundial, foi disputar 2 Copas do Mundo da seleção brasileira. Tá? Então o Corinthians tem uma vitrine que nenhum outro time disponibiliza. São 40 milhões de torcedores, fiel. Isso é uma audiência gigantesca. Então o Corinthians está sendo protagonista aí aos olhos da maioria o tempo todo. Então qualquer treinador hoje fica balançado em treinar. Se você for pôr na balança Corinthians e Red Bull Bragantino, Corinthians é muito maior. Então o Corinthians pode ser que convença o Pedro Caixinha a vir treinar o Timão sim, caso faça uma proposta boa, caso ofereça um salário bom. O treinador pode ficar seduzido em vir treinar no Corinthians sim, tá, fiel? Agora, informação que eu quero trazer para vocês também, ainda em relação ao que aconteceu sobre o jogo, é sobre o senhor Yuri Alberto e Roger Guedes. Fiel, se a gente tem um treinador de pulso, por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever. Aqui trazemos a notícia detalhada para você que está fiel. Se nós, vamos pensar junto aqui, de corintiano para corintiano. Se nós temos um treinador de pulso no banco, tá? O treinador chega no treino, tá? Ou depois desse jogo, porque foi nítido. A revelação foi clara que eles estão tretados. Um não toca a bola para o outro. Roger Guedes teve a oportunidade de passar 2 bolas para o Yuri Alberto com condições total de finalizar. Ele bateu para o gol. Hoje foi nítido e claro que eles estão tretados. Mas espera aí, o Corinthians não é maior que os dois? O Corinthians está sendo prejudicado porque um não toca a bola para o outro? Mas isso é reflexo do quê? De um treinador que chega na entrevista e fica rindo, que não tem atitude, que perdeu o respeito, que perdeu o vestiário. Porque se é um treinador de pulso, um treinador de ponta, depois desse jogo, o treinador chega nos 2 atacantes no treino e fala assim, vem cá, você está achando que eu comecei a treinar time ontem? Dá uma olhada na minha carreira aí, vê o que eu já conquistei. Vocês estão de palhaçada comigo? Vocês vão pegar o seu probleminha de vocês e vão resolver lá na casa do... Para não falar outro nome. Porque aqui é Corinthians. Aqui existe uma instituição que vocês prestam serviço. Então vocês estão com um briguinho aí, vocês tiram suas diferenças onde vocês tiver que tirar, mas aqui não. Acabou. Já era. Se houver mais um lance que um jogador tá livre e não tocar por causa de rixa, vou afastar os 2 e eu não tô nem aí. Eu afasto os 2 até o fim do ano.
Isso é um treinador de pulso. Isso é um treinador que zela pelo clube. Isso é um treinador que zela pela instituição. Porque o Corinthians é 1000 vezes maior que o Roger Guedes, 1000 vezes maior que o Yuri Alberto. E por causa dessa briguinha pessoal dos dois, o Corinthians tem que ficar sendo prejudicado? Amanhã, sábado contra o Atlético, se o Yuri Alberto estiver livre, ou vice-versa, o Roger Guedes estiver livre, os caras vão bater pro gol e perder a oportunidade de fazer o gol por causa de briguinha pessoal e o Corinthians aí brigando na zona de rebaixamento? Ou lá no jogo de volta na arena, um jogador estiver livre e acontecer a mesma coisa, o Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil por causa de uma briguinha de atacante? Se tem treinador de pulso, irmão, a primeira coisa que ele faz é isso. E isso não basta só do treinador. Porque se nós temos um presidente de pulso, um presidente competente, ele faz a mesma coisa. Ele chega nos dois e conversa. Aí fica mais forte ainda a pegada. Porque tá vindo do presidente. O presidente tá indo lá no vestiário conversar com os caras. O Alessandro, diretor de futebol, o cara já foi jogador de futebol. Chama os dois no canto, mete o ferro nos caras e joga real. Fala, ô, já fui jogador de futebol, você está tirando. Cara, mas o Corinthians não tem diretor, não tem presidente, não tem treinador, não tem preparador físico. O que salva no Corinthians aí é o marketing e o setor jurídico. E o Bruno Maziotti, que é um fisioterapeuta, que é um excelente profissional. O resto pega o departamento do Corinthians e refaz tudo e joga no lixo. Porque o que estamos passando hoje é por causa do Duílio Monteiro Alves. É por causa da gestão, é por causa dos profissionais que ele escolheu para estar do lado dele, é por causa dos profissionais que ele escolheu para estar em campo, é por causa do profissional que ele escolheu para estar como treinador. Até então, o caso do treinador, eu nem culpo tanto ele, porque eu achei legal a contratação do Luxemburgo. Só que a gente tem que ter consciência e saber quando é a hora de mudar. Até porque a preferência do Duílio nunca foi o Luxemburgo. Foi Tite em primeiro lugar, Mano em segundo lugar, tá? Depois Cuca, né? Então, depois da saída do Cuca. Então, o Tite sempre foi em primeiro lugar. Depois veio o Cuca saiu. Depois sempre foi o Mano não quis. Restou aí Roger Machado e Luxemburgo. Aí eu fui a favor do Luxemburgo. Mas temos que ter conscientização. Temos que pensar que o Luxemburgo não deu liga no Corinthians. É hora de mudar. Tá esperando o quê? A gente ir para a lanterna do brasileiro? A gente ir para o vice-lanterna? Depois não dá conta mais de subir, o time abre 3, 4 pontos na nossa frente aí, quando vê já está 6 pontos na frente e a situação vai se complicando. Então tome atitude, senhor Duílio Monteiro Alves, e mude essa comissão técnica o mais rápido possível, fora contratações, que o senhor prometeu de 3 a 4 contratações, e até agora chegou só o Matias Rojas. Matias Rojas não vai resolver um verão de erros, um ano inteiro de erros sucessivos. O elenco do Corinthians é deficitário, pessoal. Então não significa que o Matias Rojas vai pegar a bola lá e vai fazer o Corinthians virar mil maravilha. O Corinthians pode até melhorar sua qualidade técnica do meio para frente, mas do meio para trás o Matias Rojas não joga. Vai continuar lá o Gil, vai continuar o Maicon, vai continuar o Fábio Santos. Então precisamos de renovação sim. E precisamos de pulso forte nos comandos técnicos do Corinthians. Tanto treinador, presidente, diretor, tudo. Em outras palavras, precisamos de uma reformulação geral. Mas comentem aqui porque eu quero saber sua opinião, tá? A sua opinião é de grande valor para nós. Inclusive, os comentários de vocês que eu respondo, fiel, é de grande relevância. Os comentários de vocês é muito bom e eu gosto muito aí de estar trocando uma ideia com vocês. Então, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!